Então, eu queria aproveitar esse momento, quero agradecer a todos aqui pela presença, quero agradecer ao doutor Mário Greco, que está aqui conosco e veio falar de um tema muito relevante. Nós vamos falar sobre o uso da cannabis, do canabidiol, aí, o uso medicinal e também o mercado disso no Brasil e fora do Brasil. Então, eu inicio agora oficialmente o nosso evento, dando as boas-vindas ao Dr. Mário. E eu gostaria de fazer, como de costume, uma apresentação formal do Dr. Mário. Mário Greco é médico especializado em clínica médica, saúde ocupacional e medicina canabidioide, com fellowship em medicina da família nos Estados Unidos. Docente do curso de pós-graduação na Lato Sensu em cannabis medicinal, Anima Inspirale. Desenvolveu pesquisas clínicas na Universidade da Flórida e na Universidade de São Paulo. Tem diversos trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. Além do trabalho como pesquisador, Dr. Mário também é médico colaborador no ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Escolhido como um dos 20 líderes mais influentes da América Latina no campo da longevidade pelo Longevity Leaders International, atua na pesquisa de doenças neurológicas com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, tornando acessíveis as novas tecnologias de prevenção, diagnóstico e tratamento. Especialista em clínica médica, saúde ocupacional, medicina da família e medicina canabidioide, atende pacientes com diversas patologias, tais como dor crônica, ansiedade, depressão, epilepsia, autismo, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, deficiência canabidioide, longevidade e muitas outras. Na live de hoje, o Dr. Mário vai abordar questões pertinentes ao universo da cannabis medicinal, passando pela parte médica, seus fatos, legislação, regulamentação e investimento. Entenderemos de forma atualizada a situação da cannabis no Brasil, o mercado, as formas de obter caminhos para a importação, desafios, seu potencial e principais indicações terapêuticas. É o Open Mind aí, né, pessoal, cumprindo o seu principal propósito de abrir as mentes das principais lideranças do país. Então, agradeço ao Open Minder aqui também, José Roberto Corrales, pela indicação do Dr. Mário, para falar hoje aqui com a nossa rede. Dr. Mário, eu passo a palavra aí para o senhor para falar um pouquinho sobre esse tema aí tão intrigante aí para todos nós, né? Muito obrigado, Lúcio, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder dividir algumas ideias e, principalmente, de coisas muito novas que estão vindo no campo da medicina. Então, eu agradeço muito o convite. Bom, esse slide aí já foi, né? Agradeço. Tem alguns livros publicados e um dos livros que eu acabei de lançar praticamente Cannabis Medicinal Baseado em Fatos, onde fala sobre medicina canabinoide e as enfermidades que podem ser tratadas. Muito interessante, eu recomendo a leitura e eu acredito que eu vou fazer uma abordagem hoje resumida, né, da cannabis medicinal. E falar um pouquinho sobre medicina do século XX. O que está vindo, quais são as coisas novas e como que nós estamos lidando com a cannabis medicinal, que ainda continua sendo muito discriminada. A planta da cannabis foi uma das primeiras plantas a serem incorporadas na prática da agricultura humana e teve sua origem na área do Afeganistão, na África e em alguns países, onde acabou se espalhando para praticamente todo o mundo. A cannabis, quando a gente fala em cannabis, e eu vou usar o termo cannabis e não maconha, porque maconha é discriminatório, não é legal falar maconha. Então, cientificamente, a gente fala cannabis. Então, tem 3 tipos de cannabis: cannabis sativa, cannabis índica e cannabis ruderalis. E elas se diferenciam pelo formato das folhas, pelo tamanho
E é uma planta simplesmente maravilhosa. É uma planta que, na realidade, é uma dádiva de Deus, porque das flores nós conseguimos tirar medicamentos, da semente um alimento super nutritivo, ômega 3, 6, 9, proteínas, vitaminas. Até dizem que se a gente substituísse a cannabis pela nossa agricultura aqui no Brasil, a gente poderia tranquilamente alimentar o mundo. Então, olha que coisa fantástica. E também o cânhamo, que tem sido utilizado de uma forma muito ampla para várias coisas. Então, se aproveita tudo dessa planta maravilhosa. As flores são flores, como vocês estão vendo aí, vários tipos, não é? Com o passar dos anos, foram sofrendo mutações e hoje, praticamente, já tem cannabis que serve para um monte de coisa, para um monte de doenças, que eu vou comentar mais tarde, mas elas são flores bastante iluminadas, porque elas possuem essas vesículas, isso na flor fêmea, que é a que produz os medicamentos, praticamente, né? O THC, que é um dos principais componentes químicos, e o canabidiol, o CBD. Então, tem o THC, tetrahidrocannabinol, e o canabidiol, CBD. Essas vesículas que vocês estão vendo é onde contém todos os componentes da planta e que tem mais de 500 componentes, e todos eles com alguma propriedade terapêutica. E essas vesículas, que a gente chama de tricomas, armazenam, então, essa variedade imensa de produtos que nós temos. Bom, aqui é para dar um pouco mais de detalhe, para que vocês tenham uma ideia, né? Que, através das flores, a gente usa farmacêutico, uso recreacional. Nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Semente, ela é utilizada como biocombustível, óleo, farinha, cerveja, ração animal, shampoo, cosméticos. As folhas, a gente tem uso farmacêutico também, prepara chá. As raízes, elas melhoram a produção do solo. Ela é utilizada para eliminar contaminações que tem no solo. Ela não precisa de muita água, cresce em qualquer lugar. E fibras, né? Hoje tem até tijolo feito de fibra do cânhamo. Reforço do concreto, materiais de construção, papel, roupa. O caule também é utilizado e a farinha de fibra também para produtos de skincares e suplementos. Então, essa planta maravilhosa, tá certo? Eu sou apaixonado e vocês podem talvez até ficarem ou ter ficado surpresos com tantas, né, oportunidades que existem com essa planta. E o pior é que aqui no Brasil a gente não tem aproveitado nada, porque ela tem sido proibida. Nos Estados Unidos está super avançado, Canadá super também. Talvez o país que mais avançou com a cannabis medicinal foi Israel, que está realmente com pesquisadores de primeira linha. Então, uma planta fantástica. Bom, alguns não sabem, mas essa planta já existe há mais de 5.000 anos antes de Cristo e já era utilizada no tratamento de dor crônica, de espasmos da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma enfermidade que causa contrações tipo cãibra, horríveis, no corpo inteiro, e o paciente sofre muito. Epilepsia, pacientes que não tinham nenhum medicamento que pudesse ajudar, a cannabis medicinal realmente resolve bem os casos de epilepsia. Era utilizada no início do século como esses cigarros índios que eram fabricados na França e servia para asma, catarros e insônia. E a propaganda dos cigarros índios dizia: dificuldade em respirar, a rocadura, os flatos, aspiração sibilante acabam quase logo.
produz-se uma expectoração abundantíssima, quase sempre em pouco tempo. Torna-se mais fácil a respiração, mais branda a tosse, um dormir reparatório. Afasta todos os sintomas assustadores que se tinham manifestado. Olha só que interessante. Então, e é mais ou menos alguma das indicações que nós temos hoje. E eram os cigarros índios, e que vendiam no Brasil. Mas eles também tinham os extratos. Hoje, o que a gente mais tem é extrato da planta, e a gente coloca algumas gotinhas embaixo da língua para o tratamento das diversas enfermidades. Mas já existia aqui, olha, da planta cannabis indica. Cannabis indica já era a que é mais usada como medicamento mesmo, né? O THC ele é utilizado mais para uso recreativo. E o mais medicinal é o CBD. Mas hoje em dia a gente está usando o THC também, porque ele tem atividade terapêutica extremamente interessante. Bom, tudo ia bem, estava tudo muito bem, até que, em 1925, os Estados Unidos começou a entrar em recessão, uma recessão violenta. E os homens brancos começaram a perder os empregos, as atividades que eles tinham, e começaram a culpar os imigrantes mexicanos, chineses e os negros. E começaram a fazer uma campanha contra. Por quê? Porque eles estavam tirando os empregos dos bons homens brancos. Olha só como que começou o negócio. E resolveram fazer uma campanha contra a cannabis. Mas por que contra a cannabis? E não contra aquelas pessoas que eles não queriam lá? Porque se eles atacassem as pessoas, lógico, seria muito mais difícil. Então, eles sabiam que essas pessoas utilizavam e fumavam a cannabis no final do dia. Tinham trazido isso de hábitos das suas terras natais e eles utilizavam para relaxar no final do dia. Trabalhavam 15, 18 horas, eu chegava, dava lá, se reuniam. Então, o que o governo e a maioria branca decidiu? Bom, vamos fazer essa droga ser perigosa e proibir o uso dela aqui no solo dos Estados Unidos, porque aí, assim, a gente pode deportar os mexicanos, os chineses, e os negros a gente coloca na prisão. Vamos prender. Achou um pouquinho de cannabis, vai preso. Então, foi assim que começou. E essa campanha que tem aí, assassina dos jovens, o Reefer Madness, esse que está aqui no meio, esse daqui foi um filme que foi feito, ele foi considerado o pior filme de todas as épocas. Entende? Em vez de ganhar um Oscar, ele ganharia um Oscar invertido, porque nunca se viu um filme tão horrível como esse. A propaganda Marijuana, que é o outro nome da cannabis, Marijuana Girl, que ela se entregavam aos homens, que matavam, assassinavam as pessoas. Isso é exatamente o contrário. A cannabis acalma, a cannabis tranquiliza as pessoas, é utilizado como ansiolítico, ela tem uma atividade para reparar o desgaste totalmente diferente. Olha só como e a mentira, né, pode modificar um medicamento. Mas eu vou falar sobre a penicilina, porque aconteceu a mesma coisa com a penicilina. E hoje nós estamos passando isso com a cannabis. Então, eu vou mostrar aqui um dos reclames que passava na época na televisão. Está sem som. Melhorou ou não? Não, está sem som. Eu acho que tem que tirar do compartilhamento e apertar aí liberar Não, o som. a ideia era exatamente mostrar ele falando
E eu tenho um outro agora que vai mostrar o Reefer Madness, também falando, mas só para vocês verem as cenas e como esse filme foi utilizado contra a cannabis, ok? É esse daqui. Vou voltar, desculpa. Então, isso daí era um anúncio para assistir o filme, né? Mostrando que escondiam a cannabis no sapato. E, olha, experimenta esse cigarro. E que deixava as pessoas totalmente loucas. Então, o rapaz está experimentando aí pela primeira vez, ele estava bem. As mulheres super agressivas, e isso daí em 1925, 28. Então, olha o que acontecia, terrível, né? Que matava as pessoas, se suicidavam. E o final, né, do usuário de marihuana que ficava louco. Era isso que ela causava. Olha só a grande mentira que isso foi, tá? Até hoje, não morreu nenhuma pessoa por overdose de cannabis, para vocês terem uma ideia. Então, falem para os seus filhos, né? Mostrem, e era isso daí. Bem, no Brasil, também, o Brasil seguia mais ou menos os Estados Unidos, e tinha um outro fator importante, a indústria do algodão, que estava sendo tirada pelo cânhamo. O cânhamo, como eu falei, produz roupa, produz tecido, tem uma atividade extremamente importante na economia. Naquela época, então, afetou também o Brasil. E o Brasil, o que ele fez? Já discriminava bastante os negros, né? Começou a campanha aqui no Brasil. Então, maconha, a erva que embrutece. Maconha, a erva da morte. Cidade infestada de maconha. O veneno africano, uma planta diabólica que causa loucura, a morte. Até no México também, né? Dizendo que as pessoas ficavam loucas. Como é que pode, né, chegar num ponto desse e praticamente por interesses financeiros destruir uma planta que é tão benéfica, tão maravilhosa, tá? E aí começaram, né, as fake news, desde aquela época já, né, as atuais. Fake news. Cannabis mata células do cérebro. Essa frase tem um monte de gente que assina embaixo e que acredita. Cannabis mata células do cérebro. Errado. Ela cria células, ela causa neurogênese, que é aumentar as células do cérebro. Quando a gente nasce, o nosso cérebro completa totalmente o crânio. Então, está bem preenchido. Com o passar do tempo, vai havendo morte celular e, de uma certa forma, o cérebro começa a diminuir de tamanho pela morte das células e dos neurônios. Então, quando a gente é jovem, tem bastante. Quando é mais velho, tem menos. O uso da cannabis medicinal faz com que haja um aumento das células neurais. Olha só. Então, aquelas pessoas que estão esquecendo coisas, que têm problema de lembrar, se usar cannabis medicinal, vai melhorar, certo? Cannabis causa esquizofrenia? Não. Nunca causou esquizofrenia. O que acontece é o seguinte, pessoas que têm esquizofrenia e que não se manifestou clinicamente, com o uso da cannabis, pode apresentar esquizofrenia, ela pode se manifestar, mas ela não causa. Isso é importante para jovens, ela não é recomendada para menos de 21 anos. Por quê?
porque nesse processo o cérebro e os neurônios ainda estão numa fase de crescimento e utilizando a cannabis pode afetar isso daí. Então, eu sou totalmente contra o uso de cannabis para pessoas com menos de 21 anos. Cannabis causa morte. Não, nunca matou uma pessoa. Quando eu falo isso, as pessoas nem acreditam. Falam, Mário, está louco. Ué, vai checar no Google, então. Tem um excelente doutor Google que sabe tudo, né? Então, se vocês forem checar, até hoje ninguém morreu por causa de cannabis. Agora, heroína, cocaína, diferente, né? E com a cannabis nunca houve uma única morte. Acho que para matar uma pessoa tem que fumar, então vamos falar aqui, um caminhão de cannabis. Caso contrário, não vai morrer. Os jovens podem utilizar a cannabis? Eu já comentei. Eu sou contra, não é indicado para menores de 21 anos. Cannabis é proibida no Brasil? Exatamente. Dessa pergunta, acho que 90% vai dizer que é proibida. Não é proibida. Ela está aprovada praticamente pela Anvisa e o que é controlada. Isso ela é. Só existe uma cannabis? Não. Existem mais de 500 cannabis. Então, quando as pessoas falam, não, cannabis é tudo igual, uma só? Não. Não existe estudo científico? Claro que existe. O The National Academy of Science, Engineering and Medicine provou e mostrou que já fez estudo com mais de 15 mil médicos e pesquisadores que apresentaram estudos muito importantes. Inclusive, ela está sendo estudada para tratamento de câncer. A gente sabe que a cannabis medicinal é excelente para tratar náuseas, vômitos, caquexia, e ela tem um efeito extremamente benéfico e já é usada como paliativo. Mas agora já tem alguns resultados mostrando que ela também tem atividade anticancerígena. Bom, a gente está falando de fakes, tal. Aí um amigo médico mandou para mim esse vídeo e perguntando, Mário, isso é verdadeiro ou é falso? Né? Vai sem som mesmo, mas eu explico depois. Bom, a pergunta que fizeram foi, isso é verdadeiro? Nós estamos importando, podemos importar flor, porque a flor, no sentido figurado, teoricamente, ela é preparada de uma forma que dá para fumar. Então, é uso recreativo. E o uso recreativo, segundo a Anvisa, não era possível. E hoje nós estamos vendo que já está autorizado também importar a flor in natura. O que vai acontecer? Já acontece nos Estados Unidos. Você pode pegar essa flor, macerar, né? Pode fumar, que é a cannabis fumada, mas pode também preparar comida com a cannabis. Nos Estados Unidos, hoje, já tem restaurantes só de cannabis. Eles servem comida com cannabis, com THC, com CBD, informam a quantidade toda direitinho, e é através das flores. Depois que macerou, tal, mistura. Então, tem cookies, brownies, todo tipo de alimento
hoje já tem à disposição das pessoas. Então, se vocês forem aos Estados Unidos, forem para Miami, vão no supermercado, vão ver que tem um monte, tem fileiras de cannabis, quer cremes, quer alimento, e está tudo à disposição. Nós ainda nem chegamos, vai demorar um pouco para chegar nesse ponto, tá certo? Infelizmente, eu diria. Bem, eu prometo que o que tem mais de complicado aqui na apresentação vai ser esse slide, mas, em compensação, é o slide mais importante e que realmente fez uma mudança dramática na compreensão da cannabis. Tá? O que vocês estão vendo aqui, em vermelho, é um neurônio, transmissão, um neurônio pré-sináptico. Sinapse é essa área aqui, ó, é onde um neurônio encosta com o outro, que é o pós-sináptico, tá certo? Então, foi descoberto o sistema endocannabinoide, mais ou menos no ano de 1980. Na época, o Dr. Elisaldo Carlini, um mestre, uma pessoa fantástica, maior nome de fitoterápicos do Brasil, trabalhando com o professor Rafael Michulan, de Israel, eles descobriram o sistema endocannabinoide. E o que é o sistema endocannabinoide? Para quem não sabe, nós, humanos, produzimos cannabis. Nós temos cannabis no nosso corpo, né? Eu acho ridículo quando eu vejo alguém, principalmente na televisão, que fala maconheiro, maconheiro. Você também é, porque você produz maconha dentro do teu organismo. E isso é chamado endocannabinoides. E essa descoberta fez realmente mudar a perspectiva com a cannabis. Por quê? Porque a gente sabe que tem os fitocannabinoides, os canabinoides da planta, né, que produz THC e produz CBD. Mas a gente não imaginava que nosso organismo produzia. Então, inicialmente, descobriram que na membrana dos neurônios tinham receptores canabinoides para CB1, CB2. CB1 é THC, CB2 é o CBD. Então, tem THC e CBD. E a hora que encaixa é que apresenta o efeito, porque a hora que encaixa, ele libera os neurotransmissores que vão mandar a mensagem aqui. Então, essa parte aqui está mostrando o CB1, que é o THC, onde que encaixa a quantidade de receptores, e o restante, praticamente, o CB2. Então, é um mecanismo de chave e fechadura, onde encaixa e tem uma resposta. Isso daqui realmente foi a maior descoberta em termos de cannabis, e o professor Russo, ele diz que existe uma síndrome de deficiência canabinoide, e é o que causa a doença. Então, eu tenho que repor com fitocannabinoide para ficar bem, para ficar isento da doença. Então, esse é o sistema endocannabinoide, que só foi descoberto há pouco tempo. Em termos de ciência, 40 anos não é nada, né? E fez uma revolução tremenda. A cannabis, quando a gente fala em planta, né, fitocannabinoides, ela tem o canabidiol e o THC. Os dois principais são esses. Só que, eu falei, tem mais de 500 produtos essa planta. Então, a cannabis, ela tem terpenos e flavonoides, que dão cheiro, que dão cor e que têm atividade terapêutica também. Além disso, cada dia está se descobrindo algum outro com atividade terapêutica. Então, tem o CBD, que é o canabidiol, nós já conhecemos. O canabidiparina, o canabigerol. O canabigerol foi descoberto agora que ele atua muito bem nos pacientes com autismo. Então, bem interessante. Canabicanol, canabinol, THCA, que é a parte com THC ácido, e vai por aí afora. E o que se descobriu também é o seguinte, é o chamado entourage effect, ou efeito comitiva. Quer dizer o seguinte, quando eu tenho um produto e associado com outro, aumenta. Então, não é CBD mais THC, 1 mais 1 vai dar 2, não vai dar 3, vai dar 4.
porque um ajuda o outro. Então, por exemplo, o CBD ajuda o THC a diminuir os efeitos colaterais. O THC ajuda a melhorar a eficácia do CBD. Tá? Isso é muito interessante. Bom, cannabis faz mal? Cannabis cria dependência? Quando a gente compara esse gráfico aqui, né, que isso aqui é dano físico e aqui a coordenada dependência. A gente olhando aqui, olha a heroína, ela está quase no nível 3 de dependência e quase no nível 3 de dano físico. Então, extremamente perigosa. E heroína mata. Aí a gente sabe. Olha a cocaína também, não está muito longe. Os produtos barbituratos, tá? Metadona, vendida na rua, né? Ketamina, anfetamina, vai por aí. Olha onde está o tabaco. O tabaco, em termos de dependência, é alto e também de dano físico é alto. O álcool, pior ainda, certo? Principalmente quando a gente pensa que o álcool causa um mal à sociedade, porque as pessoas que bebem acabam se envolvendo em acidentes, acabam criando uma série de problemas. Os benzodiazepínicos e a cannabis está aqui, olha. É uma, né, das, eu diria, que causa menos dano físico e menos dependência. Aproximadamente 10% das pessoas que utilizam a cannabis, e eu estou dizendo até a fumada, incluindo a fumada, podem ter dependência, podem ficar viciadas, né? Na teoria, mais ou menos 8% do total. Bom, Dr. Fleming, pesquisador famoso, descobriu o poder dos fungos. E fungo, ou bolor, a mesma coisa, do gênero penicilino. E isso deu a descoberta da penicilina. Ele descobriu a penicilina acidentalmente em 1928. Na época, quase onde a cannabis já começava a ser discriminada. E estudando, né, bactérias do Staphylococcus, uma das mais vitais descobertas da história da humanidade. A medicina se tornou ciência verdadeira a partir dos antibióticos. Agora, foi discriminada? Foi discriminada. Você vai usar fungo, vai fazer uma injeção, vai pôr fungo no meu corpo? Bolor? Que absurdo, que absurdo. Só que vejam o que aconteceu. Demorou de 28 até 1940 para que começasse a se fazer o tratamento em humanos, e foi de um prisioneiro de guerra que estava com uma infecção grave, que estava com estafilococo, deram penicilina, ele acabou curado. Daí, não foi só para estafilococo, foi para um número muito grande de bactérias, um número muito grande de infecções. E isso daí foi o que a penicilina fez. Uma única substância que fazia com que pudesse ser curado e tratado inúmeras outras doenças. E é isso que a cannabis é muito semelhante à penicilina. A cannabis está para a medicina do século XXI, assim como a penicilina está para a medicina do século XX. Muito semelhante. Sofreram e estão sofrendo, e o que vai acontecer, tenho certeza que a cannabis vai transformar a nossa medicina. Nesse inteirinho, houve, claro, porque não era aprovada, porque se eu prescrevesse 10 anos atrás, eu poderia ir preso. Tanto que o professor Carlini acabou sendo preso porque estava fazendo uma palestra, praticamente aqui do jeito que eu estou fazendo, e a delegada mandou prender ele, dizendo que ele estava fazendo apologia ao crime. Imagina, resultou em centenas de mensagens do mundo inteiro. Ele não ficou muito tempo na delegacia, foi liberado, né? Mas olha o absurdo. E as pessoas, para conseguir tratamento, né, justiça autoriza remédio derivado da maconha para menina com epilepsia. O juiz pode
autorizar o uso de uma substância como a cannabis, como outras substâncias, e a Anvisa não tem outra solução a não ser aceitar. Então, começou a haver uma série de reclamações, pessoas querendo utilizar e não podia, os Estados Unidos tinham, os outros países tinham, e, finalmente, algumas comissões começaram a aprovar até o plantio da cannabis. Tá? Mais ou menos uma linha de tempo aqui da Anvisa, 2014, a família Fisher, a Annie Fisher, uma menininha que tinha uma síndrome super difícil, com mais ou menos 10 convulsões por dia. A mãe e o pai brigaram muito na Anvisa e conseguiram importar autorização para importar o produto para tratar a menina. E foi graças às mães de crianças com epilepsia que conseguiram isso. Não foi só a família Fischer. E hoje, se a gente pode prescrever, nós temos que agradecer essas mães. A RDC 3, também, em 2015, autoriza a importação de produtos à base de cannabis. Então, começou a se abrir, mas, olha, 2015, já vem também o primeiro habeas corpus para cultivo, autocultivo. A pessoa já podia plantar a partir de 2016, desde que tivesse liberação, desde que o juiz autorizasse também. Aprovado em 2017, o primeiro produto que é vendido em farmácia, que é o Mebatil. É uma combinação de CBD e THC. É engraçado que, nessa época, não era permitido o uso de THC, mas aprovaram o produto, e aí está, o Mebatil, principalmente para tratamento de esclerose múltipla, produzido por um laboratório inglês, GW Pharmaceuticals. Depois, em 2019, autorizaram a fabricação já de medicamentos. Hoje, já tem 2 fábricas que já produzem cannabis autorizado, e já se registraram no país mais ou menos 200 empresas interessadas em cannabis medicinal. 2020 e 2021 regularizou a importação individual, eu vou falar um pouquinho disso, e 2022 facilitar os procedimentos. Então, eu, como médico, hoje eu posso prescrever cannabis. A única coisa é que é medicamento controlado, tem que ir para a Anvisa autoriza, e eles autorizam rapidinho, 1, 2 dias, e o paciente pode comprar o medicamento num site americano, num site europeu, e importa e chega o medicamento. Tá? Tem ainda bastante burocracia. Atualmente, eu tenho um monte de pacientes que estão reclamando porque está demorando para chegar o medicamento. A Anvisa justifica que fez uma mudança nos sistemas, mas isso é péssimo, porque eu retiro muito medicamentos e deixo realmente a cannabis, e se não chega a cannabis, o paciente fica totalmente desprotegido, infelizmente. O New England Journal of Medicine, ele publicou um artigo, para aqueles que falam que não tem trabalho científico, com a pesquisa com canabidiol para epilepsia resistente a qualquer tipo de droga tradicional. Não tinha nada. Pode dar o que quiser, não respondia. E síndromes difíceis, como a síndrome de Dravet, que a criança tem 40 convulsões por semana. Imagina um pai e uma mãe vendo a criança tendo convulsão, sabendo que vai faltar oxigênio a qualquer momento, essa criança pode morrer. Tá? Não tinha nada. E o que aconteceu? Canabidiol provou e mostrou que o tratamento diminui essas crises, passando para 1, para 0, às vezes. Isso é emblemático. Eu acho que na epilepsia, na nossa medicina, foi emblemático, porque aqueles que criticam e que só reclamam, quando se mostrou que realmente funcionava e funcionava tão bem, criou uma alteração de mentalidade. Então, hoje a gente sabe que funciona e funciona muito bem. Então, esse é o caso, vou mostrar para vocês, do Benny, é um filho de um médico meu amigo.
O pai está fazendo a aplicação da cannabis pelo nariz. Estão vendo? Está... Então, o pai falando que está do lado dele ali, calma, calma. É difícil não se emocionar vendo uma criança sofrendo isso. Bom, aqui é com o tratamento de cannabis. Dá para acreditar? Criança na piscina, bem melhor, não tendo crise, respondendo, e o pai brincando com ele. Infelizmente, não está saindo o som. Então, isso a cannabis, né? Bom, indicações terapêuticas. São várias. A mesma coisa que era a penicilina, que nós comentamos. Servia para um monte de coisa. As pessoas dizem, mas serve para tudo isso? Serve. E hoje já tem vários estudos que comprovam, estudos difíceis, duplo cego, placebo controlado, tudo que você quiser. Padrão ouro FDA. Tem os estudos. Então, não sei por que ainda existe essa resistência, né? Então, serve para insônia, para dor crônica, para dor de cabeça, síndrome do pânico, ansiedade. Pacientes que estão fazendo, que são viciados em drogas, hoje, em Los Angeles, já existem clínicas que fazem com que eles usem a cannabis medicinal e deixam de usar as outras drogas perigosas. Artrite, artrose, epilepsia, é claro, autismo. Muitos estudos sendo feitos com autismo e mostrando uma melhora. Eu tenho vários pacientes que eu tenho prescrito canabigerol ou canabidiol e bons resultados, bons resultados. Pacientes com Alzheimer, eu tenho vídeos também mostrando a diferença na hora que usa, asma, náusea, vômito, anorexia. Interessante que aqui no tratamento de pacientes com câncer, que apresentam náusea, vômitos severos com o tratamento da quimioterapia, a cannabis funciona muito bem. Para ter uma ideia, já existe o Marinol, um produto que foi lançado há 30 anos nos Estados Unidos para náusea e vômito. É sintético, mas existe. E aqui nunca foi aprovado. Anorexia, pacientes com câncer que perdem peso, massa muscular, a hora que utiliza, melhora, engorda. A gente sabe, né? Quem fuma maconha fala que sente muita fome, bastante fome, né? E isso é devido ao THC. O THC causa isso. Caquexia, perda muscular, diminuição de peso, doença de Parkinson e outras mais aí que eu nem coloquei, mas tudo isso realmente prova o que é. Bom, me pediram para dar uma faladinha aí com relação ao mercado de cannabis. Então, rapidamente, o mercado de cannabis no Brasil pode chegar a 2,4 bilhões, cerca de 9,6 bilhões de reais. De acordo com o estudo que foi realizado, se a gente pudesse começar logo a utilizar cannabis medicinal no Brasil, como estamos fazendo hoje, a receita ficaria em 4,2 e 4,7 bilhões para as doenças crônicas e para as demais doenças 1,1, 1,4. O país que tem o maior potencial é o Brasil, seguido pelo México, Chile e Argentina. Se a gente for olhar o tamanho do mercado brasileiro, ele está crescendo aqui, ó, cada ano ele está praticamente dobrando, e ainda devido às restrições, é um mercado, eu diria, limitado. Quando a gente compara com outros países. Por que ainda está limitado? Porque, primeiro, poucos médicos estão aptos a prescrever cannabis. Então, dificulta o acesso e o treinamento para os médicos.
Qualidade e segurança, tá? Apesar de ser uma planta, ela também é feita artesanalmente no Brasil. Hoje existem associações que fazem o cannabis artesanalmente, por um preço bem mais baixo do que é encontrado nas farmácias. Hoje, um vidrinho na farmácia de cannabis está custando 2.300, numa concentração mais ou menos de 6.000 miligramas. Falta de informação por parte dos pacientes e dificuldade de acesso devido ao alto custo, que ainda está caro. Está diminuindo, mas ainda está caro. Olhem só isso daqui, nos Estados Unidos, em 2021, 37,4 bilhões de dólares. Esse é o potencial. E é lógico que a Pfizer, né, uma das líderes do mundo na área farmacêutica, já percebeu isso e acabou comprando, fez uma aquisição de 6,7 bilhões. Então, para ter uma ideia, como também a Pfizer tem uma visão, né? Eu tenho mais quanto tempo, Lúcio? Doutor, pode ir seguindo. A gente está muito interessado aqui no tema. Tá bom ainda ou não está muito bom? Ótimo. Tá bom, espero que sim. Bom, agora eu vou falar sobre cogumelos. Está dando até brisa. Ai, ai. Então, eu vou falar sobre cogumelos. Tem pessoas que falam o quê? Cogumelo? Cogumelo é perigoso, é venenoso. Bom, acontece que no século passado se utilizava bastante os cogumelos para fazer tratamento de certas enfermidades. E nós estamos vendo agora o renascimento dos psicodélicos, cogumelos mágicos, né, ou alucinógenos. E o principal componente deles é a psilocibina. Mas tem também muscarina, ácido butênico e a psilocina. O efeito psicodélico causa uma alucinação, pode causar pânico, delírio, ansiedade e mal-estar. Tem uma estrutura muito semelhante à da serotonina. Serotonina é o neurotransmissor da felicidade. E aqui eu vou fazer uma pausa para comentar uma coisa que está acontecendo. A gente sabia que foram lançados antidepressivos há mais ou menos 40 anos, e esses antidepressivos, a teoria por trás era que pacientes que tinham depressão tinham uma serotonina baixa. Então, como é que tornava essa pessoa feliz? Era utilizando serotonina. Só que é uma explicação um pouco resumida, né? Falar que a serotonina é responsável pela depressão, que é uma doença grave, uma doença que tem vários outros fatores, mas foi o que se encontrou na época para justificar o uso da serotonina. E foi utilizado vários medicamentos antidepressivos, hipnóticos, uma série de coisas, mas realmente não teve muito efeito, né? Os pacientes hoje, ainda hoje, quem tem depressão usa 2, 3, 4, 5 medicamentos, e medicamentos que são pesados, medicamentos que causam efeitos colaterais graves, né? E o que aconteceu foi que realmente eu diria, a psiquiatria está numa situação muito difícil. Por quê? Porque os medicamentos que eles têm não são suficientes. A maioria dos pacientes, eles reclamam, eles têm efeitos colaterais, e nos Estados Unidos começaram a processar a indústria farmacêutica, porque comprar um medicamento que não funcionava e, além de que tinha um efeito colateral. Recentemente, o Lancet Psychiatry, uma das maiores revistas de psiquiatria do mundo, fez uma análise de mais ou menos 21 antidepressivos e chegou à conclusão de que esses antidepressivos funcionavam que nem placebo. Então, se tomar uma pílula de farinha, de açúcar, ia ter o mesmo efeito do que nesses medicamentos. Isso está comprovado, não sou eu que estou falando, isso aí foi comprovado. Então, criou-se um mal-estar muito grande, e até agora, o que a indústria fez, parou de ficar lançando produtos
para a área de psiquiatria. Primeiro, por causa de compliance, e segundo, para não ser processado do jeito que estava sendo processado. E aí começou a procura por novos medicamentos. E daí o renascimento dos psicodélicos, né? Que hoje eles são considerados, segundo o Global Drug Survey, uma das drogas mais seguras do mundo. Então, aquela percepção, veja o que é percepção, né? Falou em cogumelo, eu não vou tomar, que é isso, posso morrer. Não é bem isso, tá? Feito cientificamente, esses produtos vão se tornar, no futuro, medicamentos que nós vamos utilizar, talvez. Tem que tomar cuidado, é claro, com os cogumelos venenosos, né? A manita, a galerina e esses outros. A diferença é que os cogumelos venenosos têm um anel no tronco deles, né? Embaixo do chapeuzinho tem um anel. E isso é que diferencia dos cogumelos venenosos. Por minha surpresa, já estão vendendo psilocibina no mercado, na internet. Então, consegue comprar já esses medicamentos e estão sendo usados por um monte de coisa. Está começando a repetir a história da cannabis. É impressionante. E, infelizmente, não tem controle. Então, por quê? Porque eles são perigosos também. Podem ser seguros, mas vocês estão vendo alucinação, pânico, delírio e ansiedade. Potenciais efeitos terapêuticos da psilocibina. Isso já está provado. Tratamento de transtornos obsessivo-compulsivos. Aumento da sensação de bem-estar e satisfação. Tratamento de enxaqueca. Facilita atividades criativas. Aprofundamento da apreciação da vida e da natureza. Intervenção em sofrimento psiquiátricos. Reversão de quadros de depressão resistente ao tratamento. Opa, eu já vi isso antes com a cannabis, não vimos? Depressão que era resistente, não estou falando aqui da epilepsia que era resistente também. Então, olha só que coisa maravilhosa a gente poder ter uma esperança de usar esses produtos. Esses produtos, eles são utilizados e não da mesma forma que os alopáticos tomam um comprimido por dia, não. Às vezes, você vai tomar uma cápsula que vai durar 15 dias. É uma outra farmacocinética, é totalmente diferente. Mas já tem muita gente pesquisando já as psilocibinas. O MDMA, êxtase, é uma droga sintética, né? É anfetamina, metileno dioximetanfetamina. Causa excitação, euforia e desinibição. Isso daí está parecendo aquelas drogas que você fala, nossa, olha, o indivíduo é viciado, está usando. Como é que vai se transformar em medicamento? Não é, mas está se transformando porque tem uma ação importante. Essa daqui é de uso intermitente. A pessoa não fica usando todo dia, usa de vez em quando. Pode ocorrer hipotermia, hiponatremia. Tem uma duração de 30 minutos. Inicia com uma sensação de leveza corporal, o efeito vai chegando em forma de ondas, vai crescendo uma energia, prazer e bem-estar. Bom, eu descobri também que eles vendem por R$100 um saquinho. E os usuários, eles normalmente se reúnem para usar, então põe o dedo dentro do saquinho, põe na boca, põe dentro. Eu imagino quantas pessoas ficaram contaminadas aí com a Covid para ficar dividindo isso daí desse jeito, né? Afeta os neurotransmissores, aquilo que eu mostrei, né, da sinapse, e provoca distúrbios graves no organismo. Pode causar morte por falência hepática, hipotermia ou parada cardíaca. Paracelsus já dizia, a diferença entre medicamento e droga é a dose. É só isso. O que mata é a dose. Então, se é uma dose muito grande, deixa de ser medicamento, né, para causar morte, como é o caso aqui. Bom, a última novidade é que descobriram que tem sido usado muito nos Estados Unidos já para estresse pós-traumático. E os militares, o governo, está investindo bastante, porque esse é um problema sério para eles, do pessoal que volta da guerra e volta com síndrome do estresse pós-traumático. Bom, ayahuasca, santo daime, isso é
é uma religião, praticamente, né? E eles utilizam a base de chá com potencial alucinógeno. E é feito uma mistura de ervas amazônicas, cipó, mariri e chacrona. É interessante que os índios, né, eles têm um conhecimento da floresta e eles conseguem, utilizando produtos da floresta, fazer a erva, o santo daime. É capaz de provocar alterações de consciência por cerca de 10 horas, muito utilizado em vários rituais religiosos indígenas e serve para abrir a mente, criar visões místicas. Desde o início do século XX tem sido usado. Existe já um projeto de lei que disciplina o uso do chá. Não é proibido usar. Tá? Ação terapêutica em depressão e ansiedade, um estudo feito pelo professor Grob, em 2004. Eu fui convidado uma vez para participar de uma dessas sessões. Tá? Como médico, eu participo de algumas experiências, né? E me levaram, passei muito mal. Eu vou dizer que eu passei muito mal, vomitei muito. Sinceramente, eu achei que ia morrer. Essa foi a sensação, foi horrível, né? Provavelmente nem passa pela minha cabeça em algum dia experimentar a ayahuasca. Talvez depois, quando tiver como medicamento, é diferente, mas essa não foi uma experiência muito boa e eu espero que eu nunca repita isso outra vez. Bom, todo homem, toda mulher é o arquiteto da sua própria cura, do seu próprio destino e vai ter opções agora com esses novos medicamentos que estão vindo e talvez tudo isso é para ajudar. O que a gente chamava de droga anteriormente, hoje a gente vai chamar de medicamento e que isso vai realmente nos ajudar bastante. Essa nova classe de substâncias, né, que a gente chama de psicodélicos clássicos, muda o conceito da medicina. Antigamente, a gente tinha o foco no medicamento, né? Hoje, o foco maior na psicoterapia, por incrível que pareça. Freud já fazia isso há 100 anos atrás. Está voltando. Não adianta dar medicamentos se você não conversar com a pessoa. Tá? E esses medicamentos estão vindo para fazer exatamente isso. Uma dose baixa, uma eficácia bem maior, causa transformação mental, porque aumenta a plasticidade mental. O que quer dizer isso? Aumenta o número de neurônios, aumenta o número de sinapses. E isso daí ajuda em várias doenças. Então, é uma formação de sinapses acelerada. Então, nós vamos deixar para trás a substância, ciência da substância, e buscar a ciência do cérebro, de conversar, de falar. Nós não somos simples ratinhos que põem uma coisa, sai outra, e é só isso. Não, somos muito mais que isso, e as enfermidades também. Então, essa ideia de conversar mais com o paciente, de entender mais de uma forma geral, é o que vai acontecer. E menos ênfase em medicamento. Porque não vai nem precisar tanto de medicamento se confirmar todos os estudos que estão sendo feitos sobre essas substâncias, principalmente os psicodélicos. Bom, era isso. Quero agradecer a atenção. Desculpa se eu passei um pouquinho da hora, mas às vezes eu me animo muito com o que eu estou falando, porque eu acredito muito em tudo que eu falei. Então, quero agradecer uma vez mais. Obrigado. Doutor Mário, a gente que agradece, eu acho que foi muito esclarecedor, né, toda a sua apresentação. Eu gostaria, né, de saber se tem alguém aqui que tem alguma pergunta, que gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor Mário. Né? Ele passou aqui de uma forma muito clara e muito didática pelos temas aqui abordados, a questão medicinal, o mercado no Brasil e no mundo. Caso alguém tenha alguma pergunta, é só levantar a mão ou a gente... temos aqui uma pessoa com a mão levantada, está aparecendo como iPhone, mas não aparece para mim quem é. Então, por favor, pode fazer a sua pergunta, por favor, se apresente aí. Lúcio Júnior, boa noite. Opa, como é que vai?
Tudo bem. Eu estou aqui com a minha mãe em Matelândia, Paraná, e ela está fazendo uma pergunta sobre dores crônicas nas articulações. Se a cannabis teria algum efeito sobre isso? A cannabis tem um efeito sobre dores crônicas, isso já está confirmado, existem estudos clínicos que comprovam isso daí. Essas dores que a senhora sente, provavelmente é devido à artrose. Com o passar dos anos, as articulações vão se desgastando. Quanto mais idade uma pessoa tem, maior o desgaste das articulações. E isso causa dor, causa bastante dor. Hoje já se sabe que o uso de cannabis ajuda a diminuir as dores crônicas, principalmente o uso combinado de canabidiol com tetrahidrocannabinol. A combinação é bastante eficaz. Então, já existe essa possibilidade e eu recomendo que a senhora procure seu médico e provavelmente vai prescrever cannabis. E, com certeza, essa mesma recomendação ajudaria na questão de ansiedade. Ela é bastante ansiosa. Então, ajudaria, tem, mas aí tem um detalhe muito específico. Para o tratamento das dores crônicas, a gente utiliza uma dose bem alta, tá certo? Eu diria mais alta que o normal. Ansiedade, você não dá a dose alta. Por incrível que pareça, a cannabis ela funciona muito bem com uma dose baixa, pequena dose, né? E aí o tratamento é feito bem diferente que medicina alopática, né? Eu, particularmente, eu começo com uma dose pequena e vou aumentando, aumentando, até atingir a janela terapêutica. Quer dizer o seguinte, aonde que a cannabis funciona sem efeitos colaterais. Então, eu vou aumentando devagarzinho, até chegar no ponto, né, que eu mantenho a dose. Mas tem que tomar cuidado, porque não quer dizer que porque está dando bastante para artrite, né, vai funcionar para ansiedade. Vai funcionar, mas tem que diminuir a dose. Então, aqui vai ficar uma dúvida. Vamos tratar primeiro o quê? Provavelmente a artrose, porque está causando ansiedade. Aí, depois que controlar, realmente, a gente pode diminuir a dose. Espero que eu respondi a pergunta, né? Com certeza. Agora, outra pergunta complementar. É possível adquirir isso no mercado, o medicamento para isso no mercado interno ou só no mercado externo com autorização da Anvisa? Não, hoje já tem nas farmácias produtos disponíveis para comprar, né? E é o canabidiol. Tal. O problema é que está ainda muito caro. Então, essa opção de comprar na farmácia, infelizmente, só beneficia as pessoas que têm posses e que conseguem comprar. É muito triste isso, porque discrimina aquelas pessoas que são pobres e que não conseguem comprar. Tá? Mas surgiu uma esperança e existem hoje associações que produzem cannabis de uma forma artesanal. Tá? Não é tão sofisticada como as produzidas em laboratório, na Alemanha, nos Estados Unidos, tal, mas funciona também. Então, inclusive, quem produz são associações, organizações não têm fim lucrativo e o preço é bem mais baixo. Tá? São eficazes, por quê? Porque, normalmente, o que se combinou com eles foi o seguinte, tudo bem, você prepara o teu extrato, mas tem que levar para uma universidade para saber exatamente o que tem dentro. Eu, como médico, preciso saber o que tem dentro. Qual é a concentração de canabinol, de canabidiol, de THC, eu tenho que saber. Então, não é assim. Mas tem muita gente que está pleiteando para poder fazer plantação em casa. Entendeu? Ter, por exemplo, 5 ou 6 pezinhos, planta para fazer o tratamento dele mesmo. Então, isso já tem bastante. Tá? Mas eu prefiro, claro, utilizar produto que é importado
ou das associações, né, do que fazer o paciente ter que aprender como faz extração. É meio arriscado, né? Muito obrigado. Informações extremamente relevantes. Muitíssimo obrigado. De nada, foi um prazer. Genésio, com a mão levantada, pode fazer sua pergunta. Já Doutor Mário, boa noite. Muito Genésio obrigada. Couto, parabéns. Excelente o seu esclarecimento. Eu diria até que não foi nem uma palestra, foi aqui uma dose de conhecimento que passou muito forte para a gente. Bom, eu sou Genésio Couto, sou conselheiro de empresa. Depois de 40 anos da vida executiva, tive esse ciclo, essa mudança de ciclo. E com mudança de ciclo, com cannabis ou sem cannabis, a gente não pode parar nunca, entendeu? Então, Tá certo. Sigo atuando. Agora, a minha pergunta vai para o lado empresarial. Eu fiz investimento em empresas do Canadá, mas as ações estão derretendo. Por que se dá esse fenômeno de não crença até nos mercados evoluídos, muito mais evoluídos que o nosso, na crença com as empresas que atuam? E o senhor, que foi um empresário, CEO, presidente de várias empresas, tenho certeza que vai unir esse lado da medicina com o lado empresarial de investimento. Perfeito, perfeito. Muito boa pergunta. Você sabe, antes de responder a sua pergunta, você me lembrou muito bem um médico famoso que fazia muitas palestras. E o motorista sempre ia com ele nessas palestras. O motorista sentava lá no fundo da sala, ficava olhando ele apresentar. E o professor apresentava os slides, sempre era aplaudido e tal. E era 1, 2, 3, 5, 10, até que um dia o motorista falou: doutor, o senhor vai me perdoar, eu já assisti tantas vezes a sua palestra que eu sou capaz de fazer a sua palestra, de ir lá e dar a sua palestra. Bom, médico, super orgulhoso, professor, tal, falou: você está brincando, impossível. Ele falou: não, eu faço, o senhor vai ver, me dá essa oportunidade. O médico, meio contrário, acabou topando. Falou: tá bem, na próxima reunião você vai comigo, eu vou com a roupa de motorista, você vai como professor e faz a apresentação. Falou: tá bem. Posso usar seus slides? Pode usar, tudo bem. Bom, o motorista foi lá, tal, no dia da palestra, apresentou os slides. No final da palestra, foi aplaudido de pé, foi ovacionado. E o professor lá estava branco de raiva, né? Falou: como, né? Aí todo mundo sentou, todo mundo calmo, tal. Começou a sessão de perguntas e respostas. Tá bom, Genésio? Aí levanta a pergunta uma mocinha lá, faz uma pergunta cabeluda. Demorou uns 10 minutos fazendo a pergunta. Aí o motorista olhou assim, falou: olha, minha senhora, essa sua pergunta é tão fácil, que nenhum motorista que está sentado lá no fundo vai responder. Genésio, eu vou mandar chamar o professor para responder a sua pergunta. Olha, deixa eu te falar. Nos Estados Unidos, as ações elas sofrem muito com as mudanças que ocorrem na economia. É impressionante, entende? Não foram só as ações de cannabis que derreteram, das outras empresas também. Se você olhar e ver hoje, por exemplo, as vendas, está tudo em verde, está tudo crescendo. Não, aí, de repente, vem uma notícia: falta petróleo aqui, falta a caia. Então, o que eu diria é que é um mercado que está muito volátil e não tem uma explicação lógica, né? Não tem a explicação que está sofrendo junto com a economia, do que está acontecendo. Eu tenho certeza, se as coisas estivessem indo bem geral dos Estados Unidos, as ações estariam lá em cima. Infelizmente, para quem investiu, né, é uma agonia. Todo dia olhar as ações e falar: pô, não está crescendo, está lá embaixo, como é que eu vou fazer? O que eu sugiro é não vender, ter esperança, né?
e aguardar, porque vai subir. Não, É irreversível. exatamente. Minha estratégia tem sido essa mesmo. Esqueci, deixa lá, um dia vai chegar. Exatamente. E um dia vai chegar. Por quê? Porque o produto é excelente, porque tem chance de crescer bastante, e a gente está vendo até isso no Brasil. Genésio, entraram mais de 200 empresas aqui só de cannabis. Eu estou torcendo para que o preço diminua, né, com tudo isso, mas se as empresas estão vindo, investindo no Brasil e trazendo essa riqueza toda para cá, eu acho que vale a pena segurar e não se desfazer. Tá bom? Tá bom. Obrigado, doutor. Muito obrigado. De nada, foi um prazer, Genésio. Pessoal, nós temos algumas perguntas no chat e eu vou fazer da seguinte maneira. O nosso horário já estourou e eu não vou aqui abusar do doutor Mário. Eu vou fazer da seguinte maneira. Vou passar para ele as perguntas, né, para que ele possa aí responder para nós. Temos perguntas aí da Emília, do Diego Bortolucci, perguntas ligadas ao burnout, perguntas ligadas à dosagem também, como que isso vai aumentando, né, progressivamente. Mas eu vou passar para o doutor Mário. Eu queria, de verdade, agradecer doutor Mário Greco por essa palestra, por essa aula, né, por essa exposição de conteúdo, que foi riquíssimo, um tema muito novo para todos nós, quebrando alguns tabus, né, que existem aí na nossa cabeça e na nossa sociedade, mas eu fiquei realmente muito impressionado com tudo que foi apresentado aqui e sou muito grato. Assim como o Milton colocou a mãe dele aí para esclarecer uma dúvida, minha mãe também sofre com dores crônicas e até recomendei a ela que assistisse a essa live. Essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Então, vai ficar no nosso canal do YouTube. Quem quiser passar aí para outras pessoas que possa se interessar pelo tema também, fiquem à vontade. Doutor, volto a palavra para você aí para considerações finais aí para a gente encerrar nosso evento de hoje. Olha, Lúcio, eu quero agradecer imensamente o convite. Quero agradecer a todos, né, pela presença e dizer que realmente é muito importante que as pessoas se eduquem, se preparem para saber melhor o que é a cannabis, né, para evitar que fake news, mentiras, venham se sobrepor a uma planta que é fabulosa e que está ajudando milhões de pessoas. Então, eu acho que vale a pena se informar mais e, quando não souber, procurar quem possa ajudar. Isso vai nos ajudar a todos, como a comunidade, e que pode melhorar, porque todo mundo tem alguma enfermidade que pode ser tratada. Tá ok? Lúcio, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para o doutor. Obrigado.